Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador, para mais uma semana abençoada. Sejam todos bem-vindos. Como vocês passaram de final de semana? Foi tudo bem? Já manda o aviãozinho para os amigos e vem para a live. O tema de hoje, você não perdeu a força de vontade, você perdeu a conexão com você mesmo. Hoje nós começamos uma nova semana de lives e eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante. Você já teve a sensação de que em algum momento da sua vida simplesmente deixou de cuidar de você? Você cuidava de todo mundo, da família, do trabalho, das responsabilidades, mas quando chegava a sua vez, você ficou para trás. E de repente percebeu que já não tinha mais a mesma vontade de cuidar de si. Se você já sentiu isso, escreva aqui no chat. Eu quero saber. Quem tem esquecido de se priorizar? Quem já está no limite e ainda acha que tem que sair cuidando de todo mundo e não cuidar de si? Conta aqui pra mim. Eu quero saber. Porque hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que talvez você nunca percebeu. Talvez você não perdeu a força de vontade. Você pode ter perdido a conexão com você mesmo. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Então fica comigo até o final, porque hoje eu quero ajudar você a olhar para essa questão de uma maneira diferente. Me responde com sinceridade. Você já começou várias vezes a cuidar mais de você? Começou uma dieta? Prometeu que iria fazer exercícios, decidiu que iria dormir melhor, cuidar do sono, que é tão importante para a nossa saúde, tanto física quanto mental, em especial mental. Que iria começar um projeto novo, mas depois de alguns dias ou semanas, abandonou tudo. Se aconteceu com você, escreva aqui para mim. Já aconteceu comigo. Participa aqui no chat e vamos fazer uma live bem dinâmica. E eu quero que você saiba uma coisa. Você não é a única pessoa que passa por isso. E isso não significa necessariamente que você seja uma pessoa preguiçosa. Não significa que você não tenha disciplina. Josiane, seja bem-vinda. E muito menos que você não seja capaz. Pode ter uma história emocional por trás deste comportamento. Nós vivemos uma sociedade que nos cobra muito. Você precisa ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, um bom profissional, ser bons filhos, cuidar da casa, cuidar da família, resolver problemas, estar sempre disponível. E muitas vezes você aprende que cuidar de você mesmo é egoísmo. Então você vai adiando. Depois eu faço. E quando as coisas melhorarem, eu cuido de mim. Quando eu tiver mais tempo, quando os filhos crescerem. Quantos aqui estão esperando os filhos crescer para começar a fazer as viagens? Quando eu emagrecer, quando eu estiver menos cansado. E por que será que você está cansando tanto? Será que não é falta de cuidar de si? Aí o tempo passa, até que um dia você percebe. Eu cuido de todo mundo, mas não sei mais cuidar de mim. Está fazendo sentido, gente? Agora eu quero que você pense uma coisa. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa por você, sem culpa?
Quando foi a última vez que você descansou sem sentir que estava sendo irresponsável? Porque tem pessoas que não conseguem, encostou o bumbum no sofá ali para sentar, já pensa, ai meu Deus, eu tô aqui à toa com tanta coisa para fazer. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e pensou, eu também sou importante? Paulo Roberto, seja bem-vindo. Talvez você tenha passado tanto tempo cuidando de tudo e de todos, que esqueceu de cuidar da pessoa mais importante da sua vida. E quem é? Você. Eu quero que você guarde essa frase. Você não pode passar a vida inteira se abandonando para não decepcionar os outros. Porque quando você vive sempre para atender às necessidades de todo mundo, em algum momento você começa a desaparecer de si mesmo. E isso pode aparecer de várias formas. Na ansiedade, na tristeza, na irritação, na falta de energia e disposição, na dificuldade de dizer não, na compulsão, na alimentação emocional, na sensação de vazio. Olhem tantas coisas, de quantas formas vai aparecer essa falta de cuidado de si. É até naquela dificuldade de cuidar do próprio corpo. Quantas pessoas falam, eu não consigo ser constante no exercício. Eu começo o exercício na academia, daqui a pouco eu já me machuco. Quantos já me falaram isso? Porque de alguma forma o inconsciente está dizendo que você não merece cuidado. Que isso não é importante no momento. E aqui existe algo muito importante. Às vezes a pessoa pensa, eu preciso emagrecer. Mas antes de pensar apenas em emagrecer, precisamos perguntar, como está a relação dessa pessoa com ela mesma? Porque é muito difícil cuidar do corpo quando você não consegue cuidar das próprias emoções. É muito difícil manter hábitos saudáveis quando você vive em constante conflito interno. E é muito difícil sustentar uma mudança quando, no fundo, você acredita que não merece cuidar de si. Por isso, o processo de transformação precisa olhar para a pessoa como um todo. Corpo, mente, emoções, hábitos. Está fazendo sentido? A história de vida da pessoa. Tudo conta. Precisa ser vista de forma integral. Quando estamos constantemente expostos a estresse, a sobrecarga emocional e a falta de descanso, podemos ter mais dificuldade para manter comportamentos saudáveis. O estresse influencia no nosso sono, na nossa disposição e na forma como lidamos com a alimentação. Por isso, cuidar da saúde emocional não é um luxo. É parte do cuidado integral com a saúde. Mas existe uma coisa mais profunda. Precisamos entender por que algumas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas mesmo assim não conseguem sustentar a mudança. E é aí que precisamos olhar para a história emocional de cada pessoa. O que está por trás da sua dificuldade de cuidar de você? E na terapia TRG, nós buscamos compreender experiências emocionais que podem estar influenciando a forma como a pessoa pensa, sente e reage hoje, atualmente. Talvez você tenha aprendido desde muito cedo que precisa ser forte, que não podia reclamar, que precisava cuidar de todo mundo, que as necessidades não eram tão importantes, as suas necessidades, não eram tão importantes. Ou talvez tenha vivido situações em que aprendeu a colocar os outros sempre em primeiro lugar. Ou talvez
tenha vivido situações em que aprendeu a colocar o trabalho, enfim, tantas coisas acima de você. E ficou sempre em segundo, terceiro, sei lá, quarto lugar. E com o tempo, esse comportamento pode se tornar um padrão. Porque o seu inconsciente entendeu que é dessa forma que funciona. Que cuidar de si é egoísmo, né? Começar o cuidado contigo com você é egoísmo. Quantas vezes se sentiu culpado ou culpada por tirar um momento para cuidar de si? Aonde poderia dizer, eu mereço. Você se acostuma a se deixar por último. E começa a acreditar que isso é normal. E a TRG pode contribuir para que a pessoa olhe para essas experiências e trabalhe emocionalmente aquilo que ainda pode estar influenciando na sua vida hoje. Não é sobre culpar o passado. É sobre compreender, é sobre reprocessar e se libertar. É sobre deixar de viver no automático, ser mais presente. Presente numa refeição, presente quando você está com a pessoa que você ama. E começar a fazer escolhas mais conscientes. A TRG é uma ferramenta essencial dentro de um processo de cuidado emocional individualizado. Talvez você tenha passado anos dizendo, eu não tenho força de vontade. Eu começo e nunca termino. Eu sou uma pessoa indisciplinada. Mas talvez esteja na hora de mudar essa pergunta. Em vez de perguntar o que há de errado comigo, pergunte o que aconteceu comigo para eu ter aprendido a me abandonar desta maneira. Percebe a diferença? Que quando muda a pergunta, uma pergunta gera culpa, a outra gera consciência. E a consciência abre espaço para a transformação. Porque enquanto você ficar se culpando, vai estar sempre gerando uma bola de neve. Aí vem estresse, ansiedade, aceleração. Né? Aquela respiração curta. E as coisas podem sair do controle. Talvez você não precise mais de uma promessa. Talvez não precise mais de uma dieta. Talvez não precise começar tudo de novo na próxima segunda-feira. Talvez você precisa parar por alguns minutos e olhar para você, para a sua história, para as suas dores, as suas necessidades, para tudo aquilo que você passou tanto tempo ignorando. Porque quando você começa a se reconectar consigo mesmo, cuidar de você, deixa de ser uma obrigação e começa a ser uma escolha. Está fazendo sentido? Você não perdeu a força de vontade. Talvez tenha passado tanto tempo cuidando de todos que esqueceu como cuidar de você. E talvez a sua transformação comece exatamente no momento em que você volta, decide voltar para si, para você. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta. Se você pudesse começar a cuidar de você, de uma coisa em você hoje, o que seria? A saúde? A autoestima? As suas emoções? Seu corpo? Sua paz? Escreva aqui nos comentários.
E se você for assistir essa live depois, deixa aqui nos comentários também. O que seria? Que mudança você começaria em você hoje? Na saúde, autoestima, nas emoções, no corpo ou na sua paz? Mente, emoções, exatamente, isso mesmo. Se essa live falou diretamente com você, escreva: eu vou voltar para mim. E compartilhe com uma pessoa que vive cuidando de todo mundo e esqueceu de cuidar de si mesmo. Às vezes uma mensagem chega no momento em que alguém mais precisa. E amanhã nós vamos continuar nessa conversa. Porque depois que você percebe que precisa voltar a cuidar de você, surge uma outra questão. Porque mesmo fazendo o seu melhor, você sente que nunca é suficiente. Porque você vive tentando agradar todo mundo. E ainda assim sente que está sempre falhando. Amanhã nós vamos conversar sobre isso. O tema será: por que você vive com a sensação de que nunca é suficiente? Vamos falar sobre autocobrança, perfeccionismo, culpa e sobre como algumas experiências da nossa história podem influenciar a maneira como nos enxergamos. Então não perca a live amanhã. E a frase de encerramento, eu quero deixar aqui uma mensagem. Não espere sobrar tempo para cuidar de você. Você também merece estar na sua própria lista de prioridades. Você não precisa abandonar ninguém para começar a se escolher. Você só precisa entender que cuidar de você também é uma forma de amor. Então, obrigada pela sua participação, você que esteve comigo aqui até o final. Deus abençoe cada um de vocês. Se ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudetteBanin. Se inscreva também no YouTube para acompanhar os conteúdos sobre saúde emocional e TRG, né, terapia TRG. E nos vemos na live amanhã, às 19h07. Até lá! Tchau, tchau!